Eu acho que a gente peca às vezes por querer começar de um jeito tão perfeito que às vezes a gente acaba nem começando aquilo que a gente realmente quer. Porque a gente cria na nossa cabeça que todo mundo começa de um jeito perfeito, com tudo pronto, porque a gente só enxerga o superficial das coisas. E não existe nada mais cruel do que a gente comparar a nossa realidade com de uma pessoa que muitas das vezes está naquilo há muito mais tempo do que a gente. E aí você acaba enxergando somente o agora daquela situação e acaba desistindo ou se frustrando. Vamos supor que você queira criar um canal no YouTube. Muitas das vezes a gente usa alguém como referência. E às vezes essa pessoa, ela tem uma boa câmera, um bom microfone, uma boa iluminação, e aí você quer comparar a sua realidade com a daquela pessoa. Eu não vejo o problema de você começar com os melhores equipamentos, enfim, mas isso não vai te garantir que você tenha um resultado. Porque você pode até ter os melhores equipamentos, o melhor microfone, uma melhor iluminação, a melhor câmera, mas se o seu conteúdo não for bom, de nada vai adiantar. Então, se você focar no conteúdo ao invés do superficial, talvez você tenha a chance de crescer mais rápido do que aquela pessoa que é perfeccionista demais. Então, por isso que o perfeccionismo ele é responsável por fazer a maioria das pessoas a ficarem pelo caminho, a desistirem, a desanimarem antes mesmo delas terem começado. Eu vou dar um exemplo aqui, o Starbucks. Acredito que muita gente conhece, mas não deve saber muito bem a história de como foi construído e como ele se tornou a maior cafeteria do mundo. O Starbucks ele foi criado da forma mais aleatória possível, por 3 amigos, sendo 2 deles professores e um escritor. E no começo eles tinham uma lojinha bem pequena, e detalhe, eles vendiam café em grão, eles não vendiam da forma como é vendido hoje em dia. Mas eles começaram com o que eles tinham naquela época. Não era nada luxuoso, nada de alto padrão, apenas uma ideia colocada em prática. Com o tempo, apareceu uma pessoa interessada a expandir a marca Starbucks e eles acabaram vendendo por 3 milhões de dólares. Ou seja, ficaram milionários, porque naquela época, em 1987, 3 milhões de dólares é equivalente a 8 milhões de dólares hoje. E tudo isso através de uma ideia que eles criaram em conjunto e colocaram em prática com o que eles tinham para começar. E aí esse novo dono que comprou a marca Starbucks, ele deu continuidade no projeto até transformar o Starbucks na maior cafeteria do mundo. E aí eu me pergunto, e se eles tivessem decidido começar do jeito que o Starbucks está hoje em dia? Moderno, bem estruturado? Talvez eles nem teriam começado. Porque eles não eram ricos, eles não tinham dinheiro suficiente para poder expandir a marca, por isso que foi vendida. E então seria só mais um plano que iria ficar na gaveta e a gente não iria conhecer o Starbucks hoje em dia. Então você entende o quão importante é você começar hoje, agora, com o que você tem? E não tem problema você não saber 100% fazer aquilo, não ter as melhores ferramentas para trabalhar naquele seu projeto, isso não importa. Comece com pouco que você sabe e com pouco que você tem e no caminho você vai aprendendo e vai desenrolando. Uma coisa que é importante você saber é que ninguém nasce sabendo de nada e mesmo depois de adulto você continua aprendendo coisas que você não sabe. Então não espere estar 100% pronto, 100% preparado. Muita gente fala, quando eu pegar férias eu começo, quando eu pegar aquele dinheiro eu começo, quando aquilo acontecer eu começo e acaba não fazendo nada. Você entende que a gente sempre está colocando o quando como justificativa do nosso medo de arriscar? E como já dizia o professor e escritor Peter Drucker, o futuro se cria agora. Então, quanto mais você espera um momento certo para começar qualquer coisa, o momento nunca chega, porque você nunca está criando possibilidades para que aquilo aconteça. A melhor forma de você criar um futuro promissor é você criando no presente, fazendo no presente. Porque o futuro, na realidade, ele é uma consequência criada no presente. Se você vive dizendo, eu vou plantar uma árvore porque eu quero que ela sirva para mim como sombra futuramente, e você não planta ela no presente, infelizmente, essa árvore nunca vai existir. Por quê? Porque você não está fazendo nada no presente. Você não está plantando ela no presente. Então ela só existe na teoria. Então se você decidir plantar essa árvore no agora, no presente, certamente daqui a uns anos você vai estar sentado embaixo da sombra dessa árvore que você plantou. É simples de entender. Você pode dizer que você não sabe gravar direito, não sabe falar direito, não sabe editar direito, não sabe como começa um negócio próprio direito, ou seja lá para o que for, qualquer área da sua vida. Tem um monte de vídeo no YouTube. Tira 1 hora do seu dia para você poder aprender sobre aquilo. Porque vai ter coisas que você vai aprender no meio da sua trajetória. Você vai conhecer pessoas que vai te ensinar coisas que você não sabe e depois de um tempo você vai perceber que você vai estar até ensinando outras pessoas.
Quantas pessoas que eu conheço e que você também conhece que começaram do extremo nada? Vamos dar um exemplo aqui, o Whindersson Nunes. Pô, ele veio do Piauí pra São Paulo sozinho, muito novo, sem absolutamente nada, morou na casa de um amigo de favor por muito tempo, chegou até a dormir no chão, passou fome. Tudo isso antes dele virar o que ele virou. E eu não tô dizendo pra você fazer a mesma coisa que ele, passar pelas mesmas situações que ele. Mas tudo que ele tinha era uma câmera e conteúdo para poder mostrar pro Brasil inteiro. Porque tem pessoa que tem receio disso aqui, de câmera. Mas é só você enxergar o celular como se ele fosse uma pessoa do outro lado. Então, se o Whindersson Nunes tivesse esperado tudo estar perfeito para ele ter começado, talvez a gente não teria conhecido um dos maiores canais do YouTube. Então, esse vídeo ele serve para você, independente do projeto que você tenha, apenas comece. Porque se você for esperar um momento perfeito, você nunca vai começar, porque não existe momento perfeito.